Olá! Prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, na segunda parte do capítulo Instruções dos Espíritos, há a mensagem intitulada A Fé Humana e a Divina. Esta mensagem foi transmitida por um espírito protetor na cidade de Paris no ano de 1863. O espírito protetor, ele inicia sua mensagem com a seguinte frase. Ele fala assim: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Aqui vou fazer dois destaques. Primeiro, que ele afirma que no homem, se ele fala que é no homem, a fé é o sentimento inato, etc., significa que a fé é uma capacidade que está disseminada por toda a natureza. Vamos relembrar o que disse Emmanuel no livro Pensamento e Vida, já destacado em outros vídeos. Ele fala assim: é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Isso dá para nós a dimensão de importância da fé em nossa vida. É uma potência da alma. E o segundo destaque da frase é que ele fala justamente isso, que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Isto, para nós, é um alerta para prestarmos atenção a esta questão. Ele acrescenta mais adiante, já agora falando de duas aplicações, digamos assim, da fé, que é o título da mensagem. A fé é humana ou divina? Conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Então veja, é humana quando se aplica a coisas aqui da vida terrena. É divina quando se aplica a projeções futuras da nossa vida. E ele dá dois exemplos, um para cada caso. Ele inicia falando assim: o homem de gênio, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa, se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. Antes de ler a segunda, que fala sobre o homem de bem, que seria o caso da fé divina, né? Eu queria destacar esta questão da força, a certeza que lhe faculta imensa força. O que modifica a intensidade desta força de uma pessoa para outra? É a ação da vontade e a direção firme no objetivo. É como se nós pegássemos uma lente de aumento e colocássemos na frente do sol. O que acontece? Os raios do sol, passando pela lente, elas se convergem para um ponto.
E nós podemos pôr fogo no papel, nós já vimos isso na experiência escolar. Há uma concentração daquela força que está disponível, que é a força do calor, da energia solar, que passando pela lente convergem, concentram-se e provocam o fogo no papel. É um exemplo de uma experiência muito simples que todos podem fazer. A ideia da fé é a mesma. A vontade e o pensamento. O pensamento é a direção da convergência e a vontade é o grau de convergência, o quanto este pensamento converge para o objetivo e produz uma força maior ou menor. Se a força for maior, obtém-se o resultado num tempo mais curto. Se a força for menor, mas persistente, se obtém o mesmo resultado num tempo mais demorado. Veja que é um jogo de energia. Então, através da vontade e do pensamento, mobilizamos energia. E essa energia, ela atua sobre os fluidos, e os fluidos promovem as alterações ou as modificações que se deseja obter. O segundo exemplo que ele traz é o homem de bem, já falando agora sobre a fé divina. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja obter de belas e nobres, encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Qual é o grau de certeza, né? Onde você promove a própria alteração, convergindo esta energia na obtenção do resultado, levando a criatura que, até aquele momento de decisão, praticava atos danosos, modificar a sua vida e praticar a caridade e atos de devotamento e de abnegação que caracterizam o homem de bem. Ele conclui essa frase dizendo assim: enfim, com a fé não há maus pendores que se não chegue a vencer. Olha aí a esperança, né? Neste mundo que a gente vê tantos desequilíbrios e desatinos, há a esperança. Nunca nada estará perdido. Muito bem, ele dá o destaque ao magnetismo. O espírito protetor, ele fala assim: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé postas em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Nós já vimos, Allan Kardec havia comentado na primeira parte deste capítulo, quando ele fala do poder da fé, vou recordar aqui, ele fala assim: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico, isso varia de pessoa para pessoa, há um grande poder fluídico, normal, junta ardente fé e pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar estes singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural.
Então veja aqui o espírito protetor trazendo numa frase o poder da fé através do magnetismo. Cada pessoa tem este potencial fluídico próprio, tanto que há pessoas que têm este poder chamado de mediunidade de efeitos físicos, que é estudado na mediunidade, né? No capítulo da mediunidade, no livro dos médiuns, é tratado esta questão. Os médiuns de efeitos físicos, é porque ele dispõe de fluidos abundantemente e com a ação da sua vontade ele dirige para essa ou aquela direção conscientemente ou até inconscientemente, né? O espírito protetor, ele conclui a sua mensagem falando assim, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, se quisesse pôr a vontade a serviço desta força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamam de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Né? Veja que com esta mensagem, concluindo assim o capítulo, esta é a última mensagem das instruções dos Espíritos, o Espírito protetor, ele ressalta que nós temos potenciais imensos que podem ser desenvolvidos. Como nós já vimos, o Kardec também já falou sobre isto aqui, nós destacamos em outro vídeo que a fé se adquire. Olha só, nós não podemos reclamar. Não, mas eu não tenho fé. Não é isso que trata. Se eu não tenho fé, vou tratar de desenvolver, vou tratar de adquirir, através do estudo, da compreensão das leis de Deus, e com isto vai se ampliando a nossa fé no futuro, confiança na justiça de Deus, e este potencial, esta força em nós vai se ampliando. Não podemos alegar desconhecimento. Podemos ampliar a nossa fé através da nossa vontade. Ficam então estas ligeiras observações desta mensagem do Espírito Protetor e concluímos assim a leitura do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. No próximo vídeo, daremos início ao estudo do capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.